CBN, Emprego e Oportunidades. Dimas Faccioli, nosso especialista em recursos humanos, já está aqui com a gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Régia. Bom dia, Sandra. Bom dia. Hoje vamos falar da importância de um planejamento das organizações para a sucessão. Uma sucessão bem planejada, organizadinha, bem estudada. Dimas ajuda a evitar muitos problemas lá na frente, né? Sem dúvida, Régia. A gente sempre, quando fala em sucessão, né, a gente fica lembrando de suceder os proprietários, os donos, né, enfim, o presidente da empresa. Na verdade, esse processo tem que acontecer em todas as posições de liderança da empresa e é esse tema que eu queria trazer aqui hoje para a gente discutir um pouquinho, né? Existe uma série de pesquisas aqui, por exemplo, uma delas diz que apenas 35% das organizações têm um processo de planejamento de sucessão formalizado para as funções críticas, né? E mais de 74% dos líderes relatam que estão despreparados e carecem de treinamento para os desafios que enfrentam em suas funções. E 60% dos executivos falham nos primeiros 18 meses após serem promovidos ou contratados, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe essa questão, porque a empresa acaba perdendo o ritmo, né? Ela acaba perdendo o processo que ela estava, enfim, em encaminhamento, se ela, por exemplo, perder algum desses principais executivos e não tiver um sucessor preparado. Ô Dimas, existe uma preocupação talvez dos gestores de perderem o seu espaço ali, colocando outro, de repente, com mais capacidade no seu lugar, ou aqueles que o pessoal chama de puxar o tapete do colega? Tem sim, tem. Esse é uma das barreiras, né, que a empresa precisa trabalhar, porque se eu não tiver um projeto muito claro, é óbvio que o potencial sucedido vai ficar com esse medo, né, de repente, tem alguém se destacando aqui, daqui a pouco eu perco a minha cadeira aqui, né? Então, se isso não estiver muito claro que é um processo obviamente, se você não tiver um sucesso no seu trabalho, você vai perder a sua posição e quanto mais alto você está na hierarquia, maior o risco, porque é uma cadeira só, presidente, por exemplo, CEO, enfim, CFO e etc. Assim como gerentes, né, a gente está falando de uma única posição, né? Então, se eu não tiver sucesso, eu corro esse risco, mas quando eu não tenho um trabalho bem feito, quando eu não tenho um planejamento de sucessão, a empresa a pessoa fica com esse receio mesmo de que o tapete dele seja puxado, como você disse, né? E aí, quais são as estratégias mais viáveis, então, para trazer talvez uma nova cultura também dentro da empresa e fazer com que isso aconteça naturalmente, né? Essa sucessão, porque é isso, né? Um vai se destacando, pode puxar os demais também nessa linha, né? Primeiro precisa ter um plano muito claro, né, Sandra? Por exemplo, aqui empresas em todo o mundo gastaram em 2021 370 bilhões de dólares no desenvolvimento de liderança, segundo a Training Industry, né? No entanto, 5 em cada 6 gerentes de RH estão insatisfeitos com os resultados do seu programa de desenvolvimento de liderança. Então, a empresa precisa construir um para ela. Qual é o que está mais adequado para a cultura daquela organização? E trabalhar o processo de sucessão. Então, uma pessoa, por exemplo, não pode ocupar uma posição de liderança sem ter sido treinado por aquela posição. E ela vai ser treinada por quem? Pela pessoa que ela vai suceder. Então, ele tem que treinar ela nas habilidades de liderança, nessa questão toda de respeitar a cultura da organização, né? Então, se isso for claro para as pessoas, né, elas vão se sentir tranquilas em poder passar tudo aquilo que sabem para o sucessor. E, além disso, assim, o sucedido, na verdade, o líder que está no processo de sucessão, ele acaba tendo mais tranquilidade para trabalhar em outras áreas, como o planejamento estratégico, por exemplo, ou o planejamento propriamente dito, se ele tiver gente com mais competência, com conhecimento do que ele sabe fazer para ajudar ele no dia a dia, porque senão ele fica sobrecarregado e também nem faz direito o trabalho dele, nem consegue treinar quem é que potencialmente pode sucedê-lo. Dividir as responsabilidades mesmo, né, Dimas? Exatamente. Então, enfim, tem essa questão toda do planejamento, tem que se identificar quem são os sucessores, né? A gente precisa trabalhar bem
fortemente essa questão da cultura de sucessão dentro da organização. Dimas Facioli, obrigado por trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes que são também empresários ou empregados que querem garantir aí uma sucessão, uma prosperidade no seu ambiente de trabalho. Obrigada, boa semana para você. Obrigado a você, grande abraço a você, o Régio, e boa semana a todos. Um abraço, boa semana, Dimas.